quadrinho apresenta as características de uma narrativa? Pois nela há fatos, personagens, tempo e espaço. Letra A. Que história a sequência de quadros forma? Forma recontos em poucas palavras. Fala sobre o cuidado que devemos ter para não provocar um choque. Letra B. Observe os quadros e imagine onde se passam os fatos. Na rua, mais especificamente em uma calçada. Letra C. De acordo com o enredo, os fatos narrados ocorrem em que momento? No momento em que Cebolinha, sem muita instrução, que quer tocar, não é que tocar, quer tocar, o R, em um fio que está na calçada. Letra D. Quanto tempo você acha que se passou do início da história até o penúltimo quadrinho? Pouco tempo, né? Que desgraça. Sexta questão. É comum haver nas histórias em quadrinhos uma relação de causa e consequência. O desenvolvimento dos fatos, como acontece normalmente nas narrativas. Por exemplo, por causa da atitude de Cebolinha, que tenta pegar no chão um fio energizado no primeiro quadrinho, Franjinho impede de fazer isso no segundo. Portanto, ocorre uma consequência da ação anterior. Explica a relação de causa e efeito entre o sétimo e o oitavo quadrinho. Não mexer em fios soltos, pois pode gerar algo grave. Usar borracha para esse tipo de situação. Sétimo. Numa história em quadrinhos, o texto pode estar dentro de balões ou de legendas, também chamadas de letreiros. Letra A. Compara o formato dos balões do primeiro e segundo quadrinhos com os do terceiro. O que cada formato expressa? O primeiro e o segundo quadrinho expressam expressão de medo. Linha inteiraça, meio trêmula, com as características do balão, né? Linha inteiraça, meio trêmula, com ponta direcional igual. Terceiro quadrinho. Terceiro quadrinho, aparentemente assustado. Letra B. No sexto quadrinho, o balão está ligado a outro por um rabicho. Forma um rabicho a pontinha do balão. Certo? Que dá início à fala. É o rabicho. Formando um balão duplo. Explique por que foi usado esse recurso. Indica duas, né? Ele foi usado esse recurso porque ele indica duas ou mais sequências de fala de uma mesma personagem. Letra A, da oitava. Às vezes, os quadrinhos apresentam palavras que procuram imitar sons ou ruídos, as chamadas onomatopeias. Letra A. No texto, em que quadra a onomatopeia, o que ela expressa? No último, barulho do coelho batendo no pneu. Letra B. Que onomatopeia poderia ser colocada no oitavo quadrinho para expressar o som de Cebolinha saindo muito rápido? Zump. Nona. A linguagem dos quadrinhos é quase sempre informal ou coloquial. Pode-se comprovar essa afirmação no texto de estudo? Por quê? Justifique sua resposta. Aliás, justifique com um exemplo. No caso, sim, pelo modo de falar de cada personagem, né? Cada um tem o seu modo de falar. Décima. As letras que compõem o texto das HQs podem apresentar, às vezes, um tamanho maior ou menor, dependendo do tom de voz do personagem. Em geral, como são as letras utilizadas nos balões? São pequeninas, elas são bem pequenininhas. 11. Dentro dos balões, aliás, a letra A, tá bom? Da décima. Não é 11, décima, perdão. Dentro dos balões pode haver não só letras, mas também sinais gráficos com pontos de interrogação. Há casos em que se vê palavra, expressão e emoções, que são as interjeições que foi explicado também a vocês. Às vezes, há também imagens representando alguma ideia. Em que quadrinhos ocorrem esses casos mencionados? O que esses sinais apresentam uma imagem expressa no segundo quadrinho, que apresenta surpresa e dúvida. Letra B. As histórias em quadrinhos podem apresentar o humor como efeito científico. No texto em estudo, em que parte se concentra o humor? Por quê? No último quadrinho. Porque Cebolinha se protege
da coelhada de Mônica como se fosse um choque. Finalizamos por aqui. Bons estudos, muito obrigada e até mais. Qualquer coisa.